Irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Lá em Ezequiel capítulo 47. Enquanto isso eu vou tirando essa. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 mesmo, tá? Diz assim: encontraram, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos acompanhar aí, para quem não trouxe a Bíblia, está aí no Data Show. Ezequiel 47, versículo 1, diz: Depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que dá para o oriente, e corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um outro lado. Ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas tornam-se saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque essas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estão junto dele, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Contudo, os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, à sua margem, de um lado para o outro, nascerá toda sorte de árvores, que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por estarmos aqui reunidos como igreja, para adorar e bendizer o teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, ser conosco, nos direcione. Ó Pai, fala com cada um de nós, fala ao nosso coração diante dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, está aí diante de nós, então, essa palavra de Deus ao nosso coração. E vocês já puderam perceber que nós estamos falando e vamos continuar falando sobre profundidade. E está aí exposto para você agora essa imagem que você pode ver aí nesse banner, e que será o tema que nós trabalharemos durante o ano de 2022 todinho, e em específico agora nesse final de ano. Profundidade é um tema que nós entendemos que é importante para o momento que estamos vivendo. Irmãos, quando você olha para essa imagem, ela é bem sugestiva. Nós vemos aí uma raiz que chega a ser maior do que a própria árvore. Uma raiz que é tão grande que ela se espalha por todos os lugares.
Lá em frente de casa eu tenho uma árvore, vou falar para vocês, a gente já cortou a raiz dela, ela continua arrebentando calçada, né? E talvez você tenha uma árvore assim também na sua casa, que a árvore é tão grande, a raiz é tão grande, que ela vai se alastrando, procurando nutrientes. E essa é a representação, então, do que nós queremos para esse ano, né? O ano da profundidade. Irmãos, é um desafio, mas é um alvo, é um objetivo para nós, né? É um objetivo para todos nós. Eu vou dar aqui alguns exemplos, porque o contrário de profundidade é superficialidade. Uma árvore que não tem raízes profundas, qualquer ventinho que vier, ela vai cair, né? Uma árvore e uma vida que não tem raízes profundas em Deus, ela vai cair diante de um vento mais forte que vier. Imagine você, ou se você conhece... Ô Pedro, dá um pouquinho de retorno aqui para mim. Eu começo a gritar. Oi, aí. Você conhece alguém, ou você é essa pessoa que tem uma multidão de amigos. Você passeia por todos os assuntos da ciência, da tecnologia, você passeia por todos os assuntos da política, da esquerda, da direita, você conhece sobre carro, você conhece sobre moda, e você tem vários amigos que você pode sentar numa roda e compartilhar. Porém, entretanto, você não tem profundidade e transparência com nenhum deles. São relações superficiais, são seus colegas. Você não se abre profundamente para ninguém. Você conhece alguém, ou você é alguém que é membro da igreja, alguém que está no hall de membros da igreja, alguém que é líder, que faz parte de algum ministério, alguém que é quebrantado e humilde até no servir. Mas, porém, entretanto, a sua vida devocional, a sua vida individual, particular com o Senhor é rasa. Não conhece a palavra, não se aprofunda em buscar o Senhor em oração, é uma pessoa rasa. Você conhece ou é alguém que é muito espiritual, que ora, que jejua, né? Que tem um conhecimento bíblico profundo, teológico, mas a sua comunhão na sua casa, as suas relações pessoais, interpessoais e na comunidade cristã é rasa. Você conhece ou é alguém assim? Alguém que é muito espiritual, alguém que gosta, por exemplo, de participar da igreja. Você incentiva seus filhos virem na salinha das crianças. Você incentiva que o seu filho adolescente, jovem, participe do Ministério da Juventude. Você gosta de vir à igreja, você gosta de assistir umas pregações no celular. Você gosta de ouvir umas palavras que te inspiram. Você é simpatizante, você vai na célula, você é simpatizante do Evangelho. Porém, entretanto, você não tem um compromisso profundo com Deus. É raso no seu compromisso. Quantos de nós, queridos, podemos ser assim? Sermos profundos e rasos. E nós entendemos que Deus é um Deus profundo. Deus, Ele não trabalha na superfície. Ele quer, quando Ele trabalha com a nossa vida, Ele entra na superfície, na profundidade da nossa alma. Deus, Ele não fica na superfície. Ele apresenta para nós a profundidade, as profundezas da sua palavra. Inclusive hoje é o dia da Bíblia, que nós comemoramos o dia da Bíblia. E a Bíblia está aí para nós mergulharmos profundamente nela e nós simplesmente deixamos. Talvez você começou um plano de leitura e parou pela metade. Talvez você iniciou, agora esse ano de 2021, eu vou me aprofundar na palavra de Deus, e foi deixando. Então assim, Deus, querido, Ele é extraordinário, Ele é profundo, Ele é um Deus que se entregou, Jesus se entregou por mim e por você de uma forma sobrenatural. Jesus não entregou metade dele, não, Jesus se entrega e se entregou por inteiro. Foi uma entrega verdadeira, uma entrega profunda, uma entrega real.
É o que nós cantamos aqui, é algo para nós nos rendermos, nos prostrarmos diante da cruz. Porque o seu sangue foi derramado, foi vertido na cruz. Então Deus não tem esse negócio com Deus de superficialidade, não. Quando Deus trabalha, quando Deus se manifesta, é de uma forma profunda, é de uma forma substancial, é de uma forma que mexe com as nossas estruturas, meu irmão. Não existe essa de raso. Então, o que revela o nosso nível de profundidade é a nossa capacidade de entrega. Você quer ser profundo em Deus, então você precisa se entregar mais a Ele. Você quer ser profundo no conhecimento de Deus, então você precisa se entregar mais. E esse texto de Ezequiel que nós vamos ver, fala muito sobre isso. Ezequiel, que é o texto que nós escolhemos para meditarmos nessa noite, é um profeta e também ele é um sacerdote, ou seja, ele profetizava, mas também ele cuidava do templo do Senhor. Ele era um homem que tinha essa dupla função, oh glória, que tinha essa dupla função de profetizar e de ensinar o zelo que o povo de Israel tinha que ter com a presença de Deus manifesta ali naquele templo. Então, Ezequiel era um homem cheio de visões, era um homem de Deus, que Deus se revelava para ele, ele falava em parábolas para aquele povo, ele escreveu essa palavra, esse livro que leva o nome dele. Ezequiel, ele tinha umas palavras assim, irmãos, que eram fortes, que eram duras. Por quê? Porque o povo de Israel estava sendo levado, ia uma remessa, depois ia outra remessa, como cativos para a Babilônia. E Ezequiel vai junto. Ezequiel exerce seu ministério sacerdotal e profético no exílio. Imagine você sair, ser levado praticamente como escravo, obrigado. Você não fez uma mudança porque quis. E assim foi com Ezequiel e várias pessoas ali de Judá, de Israel, que foram levados como prisioneiros. Lá na Babilônia, eles tiveram a oportunidade de construir suas casas. Eles eram mais como colônias, eles cultivavam a terra e menos como escravos. Mas eles não estavam na sua terra prometida. Eles não estavam no lugar onde Deus os tinha plantado. Eles estavam numa terra estranha. E vinham os profetas dizendo para o povo de Israel, falando assim: ei, já vocês vão voltar para casa. Fica tranquilo, fica sossegado, que já, em breve, vocês vão voltar para o lugar de onde vocês vieram. E, pelo contrário, Ezequiel vinha com uma palavra dizendo: assim diz o Senhor, que vocês vão ficar aqui, na Babilônia, por longos anos. E foi o que aconteceu. Não era uma palavra que todos queriam ouvir, mas era a verdadeira palavra. Então, Ezequiel, lá na sua juventude, 25 a 30 anos, então ele é levado para a Babilônia, ele fica ali preso, fica ali exilado, mora ali. E esse capítulo que nós lemos, o capítulo 47, ele faz parte de um montante de capítulos que começa no 40 e vai até o 48. É o ápice, podemos dizer assim, do livro de Ezequiel. É o momento onde ele tem uma revelação futura, gloriosa do Senhor. No capítulo 40, inicia-se um caminhar de Ezequiel pelo templo do Senhor. Era uma visão, ele não estava ali de forma corpórea, real, mas era uma visão, era uma experiência espiritual que Ezequiel teve. E nessa experiência, querido, ele começa a caminhar pelo templo do Senhor. E a gente sabe que o templo, se você não sabe, o templo do Senhor, o templo que foi desenhado lá no Antigo Testamento, ele tinha várias
várias recâmaras, vários lugares, várias portas, várias entradas. Tinha o átrio externo, o átrio interno, tinha o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Tinham várias repartições daquele templo. E nesses capítulos do 40 ao 48, Ezequiel passa por todos eles. Passa por essas salas, por essas saletas, e o anjo que leva ele vai falando para ele: olha, essa sala tem tanto por tanto, essa aqui tem tanto por tanto, esse salão tem tanto, vai contando detalhes para ele. E eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu quero que você entenda a riqueza de detalhes dessa visão, até nós chegarmos aqui no capítulo 47. No capítulo 47, que fala dessa visão que ele teve, ele cita o templo. Eu quero parar aqui um pouquinho para que você entenda algumas coisas. O templo que nós estamos reunidos hoje é um templo feito por pessoas, é um templo de tijolo, né? Enfim. O templo lá no Antigo Testamento tinha um significado muito profundo para o povo de Israel. Tinha um significado muito profundo para eles, porque não era simplesmente um lugar de culto. Aquele templo representava a própria presença de Deus. Entende? Aquele templo representava Deus naquele lugar. Quando o povo de Israel estava no deserto, o templo era desmontado e depois remontado no lugar onde eles paravam. O templo era móvel, era tipo uma grande tenda. E quando ele era remontado, o povo se reunia ali e a presença de Deus se manifestava naquele lugar. O templo, então, queridos, era um lugar muito importante para eles. Quando Jesus tem um encontro com a samaritana, entra naquela discussão de onde era o lugar mais importante para se adorar. Se era no templo em Jerusalém, ou se era em Samaria, ou onde que era o lugar mais importante para se adorar. E Jesus então responde que o verdadeiro adorador adorará o Senhor em espírito e em verdade. O povo de Israel, eles subiam até Jerusalém para adorar o Senhor no templo. O povo de Israel, eles tinham um zelo, quase que de fato uma adoração por aquele lugar. Então, só para vocês entenderem por que Ezequiel usa o templo. Ezequiel não usa o templo simplesmente, o Senhor não dá essa visão para ele simplesmente do nada. Além dele ser sacerdote, conhecer as recâmaras do templo, o Senhor dá para ele essa visão porque ele sabia, ele entendia que o templo representava ao mesmo tempo separação e adoração. Separação do povo, separação daquele povo de Israel, separação entre o santo e o profano, separação para um lugar de adoração. Era um lugar representativo para o povo de Israel. O templo. E aqui no livro de Ezequiel, meu irmão, a gente vai entender que ele não estava vendo um templo literal. E eu quero ir nessa linha de um templo espiritual. Um templo espiritual. Eu vou continuar falando do templo para a gente entender. No livro O Templo e a Missão da Igreja, de Gregory Bill, ele diz que essa ideia de templo sempre existiu para Deus. Desde o Éden. Éden é de fato uma representação de um lugar de adoração. E o propósito de Deus é que o Éden fosse espalhado por toda a terra, mas o homem falhou, Adão errou, caiu. Mas antes do homem cair, o Senhor dá um direcionamento para ele, que é ser fecundo, multiplicar, governar. O propósito inicial de Deus, segundo o autor, e eu creio, era que aquele templo, aquele Éden, fosse espalhado para todas as nações. Fosse algo expansivo. Tanto é que mesmo diante da queda do homem, o Senhor continua com o seu plano através de Noé, que ele diz a mesma coisa para Noé. Através de Abraão, ser pai de
multidões, que alcançasse as multidões, através então, depois de Abraão, de Isaac, Jacó, através dos reis, através de Davi, de Salomão, onde o templo é construído, e aí o ápice da glória de Deus acontece ali, com a manifestação dele no templo, e depois disso, o templo é destruído, o templo acaba, ou seja, parece que o plano de Deus foi frustrado com esse negócio de templo. Só que nós entendemos que mesmo todos esses homens falhando, o propósito de Deus para que a glória dele, representada através do templo, desse-se continuidade, não terminou. Em Apocalipse diz que o Cordeiro é o templo do Senhor, que é Jesus. Então Jesus vem, querido, para cumprir esse propósito eterno de Deus. Jesus, ele é o templo santo de Deus. Jesus, ele é o templo do Senhor, Deus Todo-Poderoso, diz em Apocalipse. Jesus que não falha, então ele é esse templo. O templo é importante para a nação de Israel e o templo é importante para nós no sentido de que toda a figura que o templo tinha, ela se desemboca em Jesus. Toda a figura do templo, ela desemboca em Jesus. Então Jesus, ele é esse templo poderoso, que cumpre esse objetivo de levar a glória de Deus para todas as nações. Amém, igreja? Vocês estão no amenzinho assim, amém, né? Vamos lá comigo, amém, igreja? Jesus é esse templo, Jesus é esse Deus Todo-Poderoso, perfeito, que está levando a glória de Deus adiante. Então o templo é importante a gente pensar, só que não para aí. Não para, depois que Jesus morre e ressuscita, ele passa essa responsabilidade para a igreja de levar a glória de Deus. Agora a responsabilidade de carregar a glória de Deus é minha e sua, amém? A responsabilidade de levar essa presença de Deus na sua família, na sua casa, nas nações, é minha e sua. Que somos agora esse templo vivo de Deus. Que somos agora esse templo vivo dele. Que vamos carregando a glória do Senhor para onde quer que nós fomos. Através de Jesus, então, nós temos essa autoridade como igreja de levarmos a presença de Deus para onde for por toda a terra. Irmãos, ó, a luz deu glória. Irmãos, o que é importante para mim e para você que nós entendamos, antes de entrar aqui, de fato, em Isaías 47, eu falei Isaías, só para ver se vocês estão prestando atenção, é Ezequiel, tá? Ezequiel 47, é que o templo que Ezequiel vê, como eu quero trazer essa visão espiritual, que muitos entendem que é, o templo que ele está vendo, que ele está passeando, essa glória maravilhosa que ele está vendo do templo, é a própria manifestação do Senhor Jesus. É a própria manifestação, é uma visão messiânica, e isso nós estamos falando de Antigo Testamento. Então, o Ezequiel tem aqui uma visão de um templo, de uma presença gloriosa de Deus. Amém? Fechamos o assunto do templo. Vamos construir aqui uma ideia de profundidade. Uma outra questão, querido, que antes de entrarmos de fato aqui, que nós precisamos entender, é que na obra, na interação com a obra de Cristo que nós temos, existe uma participação da graça de Deus que é assim sobrenatural. Sem a graça nós não teríamos acesso, ou livre acesso ao Senhor. Sem a graça nós não teríamos a misericórdia de Deus sobre nós, isso é fato. Porém, entretanto, existe uma cooperação aqui. Uma cooperação entre Deus e a sua criação. É assim desde a criação. Existe uma cooperação de Deus. Tem um texto muito conhecido, Romanos 8:26, que diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Todo mundo conhece, tá vendo? Esse texto aqui, queridos, quando fala que o Espírito nos assiste, é uma palavra grega, essa palavra assiste, que ela quer dizer que é trabalhar lado a lado com alguém. Uma palavrão, é sunanti labadomai. É uma língua estranha, né? Sumante labadomai. Eu tentei decorar, mas não dei conta. Desde manhã estou tentando, não dei conta. Tá bom? Quer dizer o quê? Trabalhar junto, tá? Resumindo, é trabalhar junto. Ou seja, há uma cooperação do Espírito Santo e nossa na obra de Cristo. Nós recebemos Cristo pela graça, mas o processo de crescimento, de santificação, depende de mim e de você. Então o Espírito Santo, ele nos assiste na nossa fraqueza, ok? Mas nós somos parte desse negócio. Nós precisamos ser participantes disso. O Senhor Jesus é o templo perfeito, nós somos imperfeitos. Nós precisamos dessa cooperação no caminhar com Cristo, ok? Para endossar ainda mais isso, para a gente entender depois essa questão do rio que flui do templo, quando em Tessalonicenses o Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, não apaguei o Espírito Santo. Ele está falando para quem? Para mim e para você. Você não deve apagar o Espírito Santo. Ou seja, obra de cooperação. O Senhor te deu o Espírito Santo, mas se você apagou ele, você que tem que correr atrás para reavivar o dom que há em ti. Ele diz também, o apóstolo Paulo, para Timóteo, não negligencie o dom do Espírito Santo e reavive o dom do Espírito Santo. Quem reaviva? Nós. Em Romanos 12:2 diz, transformai-vos a sua mente pela renovação do seu entendimento. Quem transforma? Fala eu. Eu transformo. Eu trabalho mutuamente ao lado do Espírito Santo para que eu seja renovado, para que eu reavive o dom que há em mim. Enfim. E sobre o rio que nós vamos entrar agora é a mesma coisa, querido. Agora a gente entra no capítulo 47. Nós falamos do templo e nós falamos da responsabilidade que nós temos diante da obra de Cristo. A graça nos alcançou, mas nós temos uma responsabilidade para que essas raízes sejam profundas. Para entrar nesse rio, olha só o que diz o texto, vamos voltar lá. Ezequiel 47. Versículo 2 diz, ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Eu acho interessante o texto. Dentro dessa cooperação que nós estamos dizendo, o texto começa dizendo assim, ele me levou. Ou seja, há em nós essa graça que o Senhor Jesus nos encaminha através da sua graça. Só que, no que tange a profundidade, ele diz que ele andava um pouquinho e as águas vinham no tornozelo, depois no joelho, e depois nos lombos. Isso aqui, meu irmão, é muito simples, mas é algo que acontece muito na nossa vida. Deixa eu dar um exemplo para você. Você sabe nadar? Sabe? Tá, ótimo. Eu não sei, eu sou igual machado sem cabo. Né? Se me joga lá na piscina, no rio, eu vou direto pro fundo. É certeiro, assim, ó. Vou direto. Nós que não sabemos nadar, você que não sabe, você vai ter compaixão de mim. Nós que não sabemos nadar, a gente vai bem no rasinho, né? As águas estão no tornozelo, você tem controle, né? Tá tudo ok. As águas batem no joelho, ok, você ainda tá ali com o pé no chão. As águas começam a dar uma subidinha, e aqui fala que bate nos lombos. Alguns estudiosos entendem o lombo aqui, outros o lombo aqui.
Enfim, sendo aqui ou aqui, para quem não sabe nadar, quando a água bate no peito, meu filho, aquela pressão, você fica já, meu Deus do céu. Ai, 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 já está muito fundo esse negócio, eu vou voltar para trás, né? Eu volto para trás. Isso é muito instintivo porque é uma questão de sobrevivência, né? A gente volta para trás, a gente está com medo de ir mais para o fundo. Se tiver uma boia para nos ajudar, até que vai. Mas se lançar na profundidade do rio, é para quem sabe nadar, né? E é tão legal ver o pessoal nadando de braçada, né? Que legal, quem não sabe nadar fica só babando, fala como eu queria nadar, mas nem para boiar eu presto, né? Vou direto pro fundo. Aí a gente fica nessa. Ou quem não sabe nadar, que tem medo, vai pegando o mistério aí, irmão. Quem tem medo, volta para a margem correndo. Volta para a margem na hora. Se está ficando muito fundo, você sai vazado, você corre de volta para a margem e fica olhando o rio e fica olhando quem sabe nadar. Nessa questão, querido, desse rio purificador de Ezequiel 47, é a mesma coisa. A mesma coisa. Essas águas que dão aqui nos artelhos, lembra da nossa responsabilidade, tá? O rio purificador, esse rio é o rio de vida, é o rio de Deus que flui desse templo que é o próprio Jesus, fluindo desse templo. E aí ele começa a observar aquelas águas e o homem, o anjo, fala para ele, vamos. E ele faz o quê? Ele aceita o convite, ou seja, compromisso ali, mutualidade, parte do Espírito e a minha parte de decidir ir um pouco mais. Essa lavada do pé, e é gostoso às vezes você entrar no mar ou no rio e lava o seu pé. Essa lavada do pé a gente vê muito na Bíblia, né? As pessoas entravam antes de entrar na casa, lavavam os pés da sujeira. E essa lavada do pé, as águas do tornozelo, é justamente essa primeira relação, esse primeiro contato que nós temos com o próprio Deus, com o Evangelho, com a graça. Nós lavamos os nossos pés da sujeira que nós trazíamos do mundo, do pecado, das coisas errantes, pelos caminhos errados que nós estávamos. E a gente entra na água e fala, que gostoso, lavar o pé aqui. Né? Olha que gostoso, que refrigério, que maravilha, que delícia, que água gostosa. Só que o convite não para aí. Nós não podemos parar nessa experiência de lavar pés, porque o Senhor tem algo mais profundo para nós. E aí o anjo convida ele falou, ele me fez levar, ele me leva, ele mede mais um tanto, mais 1000 côvados, e agora as águas batem aonde? Onde? Joelho, vamos pregar junto comigo? Pra você não dormir? Bate no joelho. Aí, joelho, querido, temos aí fisioterapeutas na igreja, a gente sabe a importância do joelho na nossa vida, que nos dá estabilidade. A idade vai chegando, ou você tem que fazer, você está com algum problema no joelho, você sabe, você perde o equilíbrio, você perde a estabilidade. Então, quando a água bate no joelho, a gente já perde um pouco a estabilidade, não é? A água bate no joelho, isso é sinal que Deus está falando para mim e para você. Ei, tira o pé do chão, querido. Ei, sai do controle. Eu quero controlar a sua vida. Eu, que sou o rio caudaloso, quero controlar você. Então a água está batendo aqui, você está meio... mas ainda o pé está no chão. Né? A experiência foi um pouco mais profunda. Joelho também me lembra rendição. Se a sua água está no joelho, você já está praticamente prostrado diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania, o seu senhorio. Aí você já está um pouco mais na presença dele, mas ainda o seu pé está no chão, ainda o seu pé está ali, o controle ainda está sobre você. Você ainda tem autogoverno. Aqui para mim, você tem autogoverno, você que manda na sua vida, você que toma as suas decisões. Você não pergunta para Deus algumas coisas, você continua caminhando, andando por outros caminhos. É facinho sair dessa água, você sai de vez em quando, daqui a pouco você volta de novo, porque só bate aqui e está fácil de sair.
Só que o convite do Espírito Santo, de Deus, do anjo, para Ezequiel é: vou medir mais 1000. Vamos lá? E ele vai. E ele vai. E agora as águas dão nos lombos, querido. Aí aquele paralelo que eu falei de quem não sabe nadar. Quando a água bate no lombo, no seu lombo, é o momento de decisão na sua vida. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Ou você vai continuar na superficialidade da sua vida, dentro daqueles termos que eu falei ali no início, nas suas relações com Deus, com a comunidade cristã, com a igreja, com a sua família, sendo superficial. Ou você porque a água está aqui e você tem medo, e aí você fica bloqueado. Não, mas eu não posso ir mais fundo, porque o que vão pensar de mim, o que vão achar, o porquê. E aí você fica com a água aqui e te dá aquela aflição. Você fala: não, eu vou continuar com as águas no joelho, que é melhor para mim. Vou continuar aqui, porque eu continuo tendo as decisões na minha vida. Só que, querido, quando a água começa a bater aqui, é um convite. Logo o anjo fala assim: agora ele mede mais 1000. Mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Ou seja, meu irmão, já era. Se você recuar, você vai continuar na margem, você vai continuar sendo superficial, você vai continuar sendo alguém raso em várias áreas na sua vida. E o convite do Senhor para mim e para você é: vamos mais fundo. Eu tenho mais para você. Eu tenho coisas para te mostrar, para que você possa viver, que você ainda não experimentou. Eu tenho planos e sonhos na sua vida que você ainda não viveu. Então, meu irmão, se lança nessa água, nesse rio de vida caudaloso, e deixa o rio te levar. Deixa o rio te levar. Chega de ficar na margem. Chega de ficar observando o que acontece no reino espiritual e você aqui de fora. Chega de ter medo daquilo que Deus está mandando você fazer. Simplesmente se lança. Você não sabe nadar como eu, mas no rio do Espírito a gente não precisa saber, porque é um rio de entrega. E quando eu entrego, eu confio. E quando eu confio, Deus me toma ali no meio das águas e eu não afundo. É profundo, mas eu não afundo. É caudaloso, mas eu não me desespero. Porque na profundidade da presença de Deus não há medo, não há temor. Nós somos encharcados por essa presença. Amém, igreja? Meu irmão, no ano da profundidade, no tempo de profundidade, agora é o tempo de sair dessa sequidão que você vive, dessa indiferença que você vive todo o tempo na sua vida, dessa indiferença que nós vivemos acerca da presença de Deus. Quando eu me converti, querido, eu vi esse rio e falei: será? E depois que eu fui tocado, molhado por esse rio, eu falei: não, vou mergulhar logo nesse trem. Não sei nadar, eu vou embora, vou mergulhar. E nesse processo de mergulhar no Senhor, querido, o Senhor vai te falando, vai te levando e você vai indo. A ponto dele falar assim: não é mais você, sou eu, tá? Agora é eu que mando. Então, eu quero te conduzir a águas mais profundas, ok? Então você não está mais sob o controle. Deixa as suas coisas, viva os meus sonhos. E não tem coisa mais maravilhosa que viver os sonhos do Senhor para a nossa vida, meu irmão. Quando nós mergulhamos no rio de Deus, nós vivemos os sonhos de Deus para a nossa vida e nós somos plenos, nós somos completos. Amém? E aí eu me lanço, você se lança e o Senhor começa a fazer, igual os meninos aqui aceitando o desafio de ministrar para os noivos, e você que aceita o desafio de ser instrumento de Deus. Você não sabe o que vai ser, mas você sabe o que precisa. O primeiro passo é mergulhar. Então saia da margem, não viva à margem. Não viva na sua dependência, na força do seu braço. A palavra de Deus diz, nós estudamos essa semana: maldito é o homem que confia no homem, na sua própria força. O Senhor está querendo nos levar a lugares mais profundos nele. O Senhor está te convidando: ei, eu estou medindo mais um côvado aqui, vamos
Vamos mergulhar nesse rio de vida? Vamos mergulhar nesse rio que caudaloso, nesse rio que flui do templo, que é o próprio Jesus, para a sua vida? O que você está esperando? Às vezes nós somos esses simpatizantes do Evangelho, nós olhamos, nós gostamos do louvor e tudo, mas nós não nos comprometemos com ele. Nós somos muito espirituais, mas rasos no relacionamento. Nós somos fortes no relacionamento, mas rasos no relacionamento profundo com Deus, com a sua palavra, com a sua presença, na entrega que nós precisamos ter para Ele. Então, meu irmão, muitos chegam no nível aqui do joelho. As águas começam a bater no lombo. E eles, voltam para a margem. Porque não querem sair do controle. Porque não conseguem depender do Senhor. O Senhor, querido, nele não há sombra de variação. Que medo é esse que nós temos de ir mais fundo na presença de Deus? Que medo é esse que nós temos de simplesmente nos lançar nesse rio? E quando nós nos lançamos nesse rio, eu acho muito lindo o que acontece depois. Que lá no versículo 6, o anjo então pede para que Ezequiel saia do rio. Ué, mas não tem que continuar no rio? Mas ele pede para sair do rio. Só que ele entra seco e sai molhado. A experiência com esse rio, querido, nos transforma. Transforma a nossa visão, transforma quem nós somos, porque nós agora estamos encharcados pela presença de Deus. Nós estamos encharcados por Ele. E aí a nossa visão do mundo muda. Porque quando nós estamos lá profundos na presença dEle, há um silêncio. Você já mergulhou? Há um silêncio. A visão lá embaixo é diferente. E você sai diferente. Quando você mergulha na presença de Deus, você sai diferente. A sua visão do mundo é diferente. E foi assim com ele. Aí diz o seguinte, o texto, que ele sai e o anjo fala para ele: olhe para a margem do rio, para a margem direita, de um lado e para o outro. O que você vê? Versículo 7 diz que havia uma abundância de árvores. Uma abundância de árvores. Aquele rio que começa pequenininho ali saindo do trono, do altar, do templo. Agora é um rio caudaloso, um rio forte, profundo. E por onde o rio passar, vida começa a nascer. Árvores começam a brotar. Árvores na margem do rio. Jerusalém era uma cidade que não era e não é cercada por rios. Normalmente as cidades são cercadas por rio porque é onde há o alimento, o nutriente, há o peixe, a água, há entradas, né, que normalmente são feitas transportes pelo rio. Jerusalém não era. E naquela visão Jerusalém se torna uma cidade onde um rio poderoso, um rio de vida começa a fluir, e por onde esse rio vai, vida nasce. Meu irmão, olha que interessante, esse rio vai e vai, e ele é quilométrico, a ponto dele descer pelos vales, a ponto dele chegar num mar chamado Mar Morto. E a palavra de Deus diz que aquele mar que era morto, a água que começa a invadir, a se misturar e a encher aquele mar, agora começa a ter vida, a ter peixes, a ter todo tipo de criaturas vivendo no lugar onde tinha morte. Quero dizer para você que por onde o rio passar e onde o rio chegar, no lugar que haveria ou que existe morte, agora vai existir vida. Se na sua vida, querido, tem sonhos mortos, se na sua vida tem um ministério que está morto, se na sua vida tem um projeto que simplesmente morreu, porque as suas esperanças acabaram, nessa noite o rio de Deus está passando e Ele quer invadir a sua vida, o seu ser, e fazer com que renove, nasça novamente vida aonde só existia morte. Que nasça novamente vida aonde o sal que
matava operava. O Senhor quer trazer você de novo à vida. O Senhor quer trazer a sua família de novo à vida, os seus sonhos de novo à vida, o seu ministério de novo à vida. Não dá para vivermos uma vida seca por onde o rio passa. Por onde o rio passa a vida, a alegria no Espírito Santo. Por onde o rio passa não há tristeza. Que triste você chegar e ver um mar morto, mas onde há vida, há alegria, querido. Nós podemos celebrar, nós podemos adorar, nós podemos olhar para trás para um ano de 2021 em que muitas pessoas morreram, mas você está aqui, o fôlego de vida está sobre você, e você pode celebrar o Senhor, porque há vida em você, a vida de Deus em você. Você pode sair desse lugar de depressão, de tristeza, de amargura, porque o rio de vida está passando aí na sua vida. O rio de vida, esse rio caudaloso, está fazendo que vida nasça, que os sonhos nasçam, que a esperança de novo nasça em você. É para isso que serve o rio. É para esse objetivo que ele existe. O rio de vida que é o Evangelho, o rio de vida que é o Espírito Santo. A palavra de Deus ainda diz que por onde esse rio passava, versículo 12, árvores nasciam, e essas árvores davam fruto, e esses frutos serviam de alimento, e as suas folhas de remédio. Quando nós somos plantados do lado desse rio, as nossas raízes vão procurar nutrientes nele, e a nossa vida servirá de alimento para aqueles que precisam. Você vai ser bênção na vida de outros. Você vai ser instrumento de Deus na vida de outros. Você vai ser boca de Deus na vida de outros. Os seus abraços curarão. As suas palavras trarão vida. A sua vida será como um instrumento de cura, como folha de remédio para aqueles que estão doentes na sua alma. Você será a resposta para essa geração nesse tempo de frieza, de abatimento, de tristeza. Por quê? Porque as suas raízes estão profundas em Deus e as suas raízes estão alcançando os nutrientes desse rio de vida. E você pode abençoar outro, você pode tocar no outro, você pode ser instrumento na vida do outro. Esse rio puro, esse rio da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, diz Apocalipse 22:1, é o próprio rio de Deus que flui em mim e deve fluir através de você, que flui nas nossas vidas, e que por onde o rio passar, vida nascerá. O Senhor, querido, tem para mim e para você um tempo de profundidade. Nós precisamos sair do raso. Ou você decide nessa noite a mergulhar nesse rio do Evangelho, de entrega ao Senhor Jesus totalmente a sua vida. Você que andava com seus pés sujos aí, o Senhor está convidando você. Ei, estou medindo aqui, quantos metros tem essa igreja? Sei lá, 20 metros. Estou medindo aqui 20 metros do seu lugar até o altar do Senhor, para que você molhe os seus pés, molhe os seus joelhos, os seus lombos, mas principalmente que você mergulhe nessa água e nesse rio de vida. E nós, como igreja, querido, não podemos ficar à margem. Não podemos ficar à margem mais tempo à margem. O Senhor tem para mim e para você que esse tempo seja um tempo de profundidade nele. Um tempo onde nós vamos mergulhar na sua presença e vamos deixar esse rio de vida nos levar para onde quer que ele queira nos levar. Porque a minha dependência não está em mim mesmo. O relacionamento profundo é experimentado à medida que se desenvolve dependência e confiança no Senhor, com que nós tiremos os pés do chão e deixamos nos levar por esse rio, onde nós não temos mais controle, mas é o Senhor que nos controla e nos comanda. Ser profundo é isso, querido. Ser profundo no Senhor é isso. É deixar que Ele nos comande, que Ele nos leve. Não é tempo de ficar na margem. Não é tempo de ficar mais olhando o rio passar. Não é tempo de ter medo daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Simplesmente se lance.
Chega de ficar limitado, chega de ficar com medo, chega de ficar aí no seu lugar salvo, sentado e satisfeito. Saia do seu lugar e fala: Senhor, eu quero experimentar esses níveis profundos que eu não experimentei ainda. E você não sabe quão maravilhoso é isso. Você ainda não experimentou, porque o Senhor, porque você tem se limitado a isso. Há um rio, querido, de cura, há um rio de esperança, há um rio caudaloso de vida, e que por onde esse rio passar, vida vai fluir, vida vai reinar.